as mães dos membros da nossa igreja. A gente tem orado pelas famílias. Esse mês é o mês da família. Nós vamos ter algumas programações, algumas palavras direcionadas para a família, tanto aqui no presencial como nas nossas redes sociais. Então, estejam acompanhando e divulguem, né, as redes sociais para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Amém? Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Hebreus. Hebreus, a gente vai falar do capítulo 10. Hebreus 10, a partir do versículo 19. Nós vamos ler do 19 ao 25. Quem for achando, por favor, já se coloque de pé para eu saber quando a igreja encontrar. Hebreus 10, do 19 ao 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, assim, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Louvado seja o Senhor pela Tua palavra, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, direcionando o que a sua igreja precisa receber em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. O título dessa palavra, né, o tema é: seja transparente, não invisível. Aqui, né, o escritor de Hebreus, que não é identificado, né, apesar de mostrar-se bem conhecido, né, dos hebreus, nós não temos nenhuma direção de quem escreveu, né? Há algumas suposições de Apolo, Paulo, mas a gente não tem o escritor de Hebreus identificado. Mas aqui, após o escritor de Hebreus, né, nos primeiros capítulos, apresentar a superioridade de Cristo, né? A gente vai acompanhar no livro todo, na carta toda de Hebreus, né? No início, anterior ao capítulo 10, a gente vai acompanhar toda uma parte doutrinária, né? Ele vai estar falando sobre os dogmas, e ele vai apresentar a superioridade de Cristo, né? Sobre todos os profetas e anjos e líderes da época, como Cristo superior a todos eles. Então, ele vai falando primeiro sobre isso, sobre como Jesus é superior, né, a todos esses. E apresenta também sobre o maior e melhor sacrifício de Cristo por nós, pela sua igreja. E também sobre os privilégios que nós, o povo de Deus, adquirimos com esse sacrifício. Então, a partir do capítulo 10, ele começa a fazer aplicações práticas, né, de tudo que ele já vinha desde o início da carta aos Hebreus explicando. E aqui, a partir do capítulo 10, ele começa uma solene exortação à igreja. Embora vários apelos aos crentes tenham sido feitos no decorrer dessa carta, esses últimos capítulos contêm conselhos
cristãos acerca de várias questões da nossa vida prática. Grandes passagens sobre fé e disciplina. Então, qual é a mensagem que esse texto de Hebreus, que a gente acabou de ler, traz para nós, né? O que nós recebemos em virtude do sacrifício de Cristo? Nós recebemos o privilégio que precisa ser amplamente usufruído. Com o sacrifício de Cristo, nós recebemos privilégios, inúmeros privilégios, que precisam ser amplamente usufruídos. Quando alguém recebe um privilégio, essa pessoa fica ansiosa para colocar esse privilégio em uso, né? De usar tomar posse desse privilégio. Mas, infelizmente, alguns não reconhecem essa preciosidade que foi conquistada na cruz, pelo Cristo, para nós. Então, quais são esses privilégios? Aqui, o autor cita alguns deles e a gente vai separá-los em 3 pontos. O primeiro ponto é que temos acesso a Deus sem restrições e um novo caminho e vivo caminho com Ele, né? No versículo 19 e 20 ele fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, nós temos acesso a Deus sem nenhuma restrição. Nós temos pleno acesso a Deus sem nenhuma interrupção. E nós ganhamos um novo e vivo caminho. Esse é um dos privilégios que nós ganhamos quando Cristo morreu por nós. E aqui no 19 fala como o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, né, nos abençoa. Antes, né, naquela época, né, dos sumos sacerdotes, somente o sumo sacerdote daquela época podia entrar no Santo dos Santos. E isso só acontecia uma vez por ano. E nós, por causa do sangue de Cristo, por causa do sacrifício na cruz, nós podemos entrar no Santo dos Santos a qualquer momento. Então, uma coisa que era dada somente ao sumo sacerdote daquele tempo, uma vez por ano, nós, eu e você, né, temos livre acesso. Nós podemos ter com coragem e ousadia entrar livremente na presença de Deus, porque o Santo dos Santos nada mais é que a presença do Senhor, a presença de Deus está à nossa disposição a todo momento. E o fato de sermos pecadores, né, e Deus santo, não nos deixa do lado de fora. Pelo contrário, estamos intimamente convidados a entrar nos Santos dos Santos. E aqui o autor, tem um autor que fala sobre Augusto Nicodemos. Ele fala sobre esse pedaço, né, sobre como que nós, né, fomos inseridos, né, nessa intimidade aqui com Deus. Aqui fala o seguinte: todas as religiões do mundo buscam, desejam chegar a Deus, né? Você vai ver com vários nomes diferentes. Todas as religiões do mundo buscam chegar até Deus, né? Alguns colocam um nome diferente, mas eles querem chegar a Deus. E essas religiões inventaram toda sorte de métodos e artifícios, sacrifícios humanos, práticas de boas obras, determinados rituais, tantas religiões há no mundo todo, quanto há métodos e sistemas diferentes também para tentar se chegar a Deus. O cristianismo
quem crer a Deus, né? Quem crê em Jesus, o cristianismo é a única religião em que Deus vem ao mundo em seu Filho para morrer e levar o seu povo ao seu encontro. É nisso que cremos. Quando dizemos que somos cristãos, estamos afirmando que cremos que o acesso a Deus está aberto mediante Jesus para todo aquele que crê. Então, se eu creio em Jesus, se eu reconheço Ele como meu Senhor e Salvador, se eu entendo o sacrifício dele por mim, eu tenho livre acesso ao Senhor. Eu tenho livre acesso aos santos dos santos. Aleluia. Nada pode te impedir os justificados por Cristo Jesus. Aleluia. Cristo, Ele restaura o homem a comunhão com Deus. E essa comunhão, ela é plena, livre e íntima. Não se esconda dos santos dos santos. Não se esconda da presença de Deus. Você e eu, ao declararmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos livre acesso, livre, pleno e íntimo acesso ao Senhor. E isso é um privilégio, como eu disse lá no início, que precisa ser amplamente usufruído. Nós precisamos amplamente usufruir desse privilégio de entrar no Santos dos Santos. Não precisamos nos sentirmos incapazes de nos achegarmos ao Senhor, né? O próprio Deus, né, se colocou em sacrifício para que você e eu, mesmo pecadores, né, mesmo com todos os nossos defeitos, temos livre acesso ao Senhor. Então não há nada que possa impedir que um justificado por Cristo se achegue a Deus. E aqui no 20 fala assim, ó: por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. A morte de Cristo rasgou uma grossa cortina que cercava o caminho para a presença de Deus. Nós agora temos um novo e vivo caminho, totalmente aberto para o Pai. Foi rasgado o véu. Esse caminho não está em rituais, esse caminho não está em sacrifícios, esse caminho não está em boas obras, mas está em uma única pessoa. Esse caminho é Jesus. É o novo e vivo caminho que está em direção ao Pai, livre, pleno e íntimo. É isso que Deus quer conosco, um relacionamento pleno, íntimo. Todos os dias, em todos os lugares, você tem a oportunidade de falar com Deus, de ouvir a voz do Senhor de maneira plena e íntima. Se você não está usufruindo desse privilégio, você não identificou o que Jesus conquistou para nós na cruz, o que Ele conseguiu fazer através do seu sacrifício. A gente às vezes assiste filmes, vídeos que exemplificam como sofreu, como Cristo sofreu, como Cristo deu a vida por nós. Mas se nós identificarmos isso só como alguém que morreu por mim ou por você, você pode fazer isso, ter esse sentimento de gratidão por qualquer um que entra na frente de um carro no seu lugar. Não é simplesmente dar a vida, dar a sua vida, mas dar a vida eterna, dar plena vida, pleno acesso. Uma vez um aluno da minha turma comentou que para os muçulmanos o fato de Jesus ter se sacrificado em nosso lugar não era grande coisa, porque eles faziam isso por Alá, né? Porque quantas mães de muçulmanos, quantas mães do islamismo, né, entregam seus filhos para Alá? Quantos não morrem pela religião deles?
Mas o que eles conseguem com isso? Então, não é simplesmente porque Jesus morreu, um ser humano deu a vida para outro ser humano. Não, é o próprio Deus sacrificando o seu unigênito para que eu e você tenhamos vida e vida eterna, vida em abundância. É pleno caminho a Deus, íntimo caminho a Deus. O Willey, né, um autor que chama com o nome de Willey, ele apresenta esse assunto sobre como Jesus é o nosso caminho, falando que o rompimento do véu da carne de Cristo é uma alusão à morte física que ele sofreu na cruz, significando, por um lado, o derramamento do seu sangue como expiação vicária pelo pecado, e por outro, a inauguração de um novo e vivo caminho para o Santo dos Santos. Isso foi simbolizado no tempo da crucificação pelo rompimento do véu num templo de cima para baixo, marcando o término da dispensação da lei, a inauguração de uma nova ordem espiritual. Vivo, a palavra vivo significa que Cristo não abriu para nós uma rua sem saída apenas. Cristo abriu uma rodovia para a salvação. Não existe nenhum véu, nada entre Deus e o seu povo. Quando Cristo rasgou o véu, não deixou nem um fiapo, nem uma linha entre eu e Deus, entre você e Deus. Então, que nós possamos identificar esse privilégio, o privilégio de ter acesso a Deus sem nenhuma restrição, através de um novo e vivo caminho, que é Cristo. E o segundo privilégio que nós conseguimos através do sacrifício de Cristo é que temos em Cristo como nosso grande sumo sacerdote para entrarmos com ousadia e firmeza na presença de Deus. Aqui no 21 fala que temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. No sistema judaico, haviam sumos sacerdotes que eram homens falhos e faziam sacrifícios impuros, e eles não tinham a capacidade de remover pecados de ninguém. Mas o Cristo, o Senhor Jesus, como nosso grande sacerdote, o sacerdote perfeito, que ofereceu o sacrifício perfeito e removeu para sempre todos os nossos pecados. Por isso que o autor fala como nosso grande sacerdote. E quando ele fala da casa de Deus aqui, a casa de Deus significa tanto a nossa igreja aqui na terra, como a igreja do Senhor no céu. Sendo que, diferente da antiga aliança, na nova aliança nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos em qualquer hora e em qualquer lugar. Sendo que lá, no sistema judaico, o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano e só ele poderia entrar no Santo dos Santos. Hoje, na nova aliança, eu e você podemos entrar no Santo dos Santos a qualquer hora, a qualquer momento. Aleluia. E no 22 ele segue falando assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Nós não precisamos ter medo, mas sim plena certeza da fé. Para entrar na presença de Deus, não precisa ter medo. Não precisa querer estar perfeito para entrar na presença de Deus. Basta você ter plena certeza da sua fé em Cristo, do que você crê. Não há nada que nos exclua
da presença de Deus. Uma vez justificados por Cristo, nós estamos com livre acesso ao Senhor, ao nosso Pai eterno. Então, precisamos sim ter uma vida transparente na presença dos homens, mas refletindo a luz de quem tem a ousadia de uma vida diante de Deus. Quando nós temos plena convicção da nossa fé, quando nós vivemos refletindo a luz de quem nos salvou, de quem nos livrou dos pecados, a gente não tem medo de ser transparente no nosso dia a dia. A transparência de um cristão reflete a luz de Cristo. É tão nítido, é tão transparente que reflete a luz. Já viu aqueles abajures tudo cheio de poeira, de sujeira, que a luz fica apagadinha? Ele não consegue a transparência para refletir a luz de Cristo, porque ele ainda está muito sujinho, está cheio de impurezas, cheio de coisas a ser largadas, a ser deixadas de lado. Mas nós podemos ter sim a certeza de que o Senhor pode nos limpar, nos purificar e assim a gente conseguir viver nossa vida de forma transparente, exalando o perfume de Cristo, refletindo a luz do Senhor, sendo sal nessa terra. Qual a diferença que eu tenho feito no tempero do mundo? Ou por onde eu passo continua ficando tudo sem sabor ainda. Nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Não aceite menos que isso. Não seja invisível. Não seja um cristão 007. Seja transparente, mas não invisível. Que a sua vida possa refletir a luz de Cristo por onde você passar. Aqui no versículo 23 fala: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós temos que permanecer firmes. Nossa vida cristã precisa ser firme. Não pode ser que nem aquela televisãozinha, né, que fica com os batimentos cardíacos lá, sobe e desce, sobe e desce. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. O nosso humor, né, nosso temperamento, o nosso humor pode oscilar. Claro, oscila. Às vezes eu acordo mais alegre, às vezes eu acordo mais tristinha, às vezes a gente acorda mais corajosa, outras vezes a gente acorda mais preguiçosos. A gente tem essas oscilações, mas a nossa vida com Cristo, nossa vida cristã precisa permanecer firme. Tem um versículo que é usado para a União de Mulheres Congregacionais do Brasil, que está em 1 Coríntios 15, 58, que fala: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Glória a Deus. Pois o seu trabalho no Senhor não é vão. Então, firmes e constantes, sempre abundantes. Esse é o papel do cristão no mundo. Não pode você chegar no momento da sua vida cristã, durante a sua caminhada cristã, seja no início, no meio, no fim, e dizer: eu estou meio desanimada, eu estou meio angustiada, eu estou meio chateada. Precisamos permanecer firmes na nova aliança. Depois de tudo o que Cristo fez por nós, nós não podemos vacilar, nem retroceder. Não temos esse direito. Ao contrário, nós devemos ser firmes na confissão da esperança, pois as promessas de Deus são confiáveis, porque Deus é fiel. Quem fez a promessa não foi um homem como eu e você. Quem fez a promessa não volta atrás. Ele é fiel e justo. Nós, por muitas vezes, nos decepcionarmos, e às vezes por decepcionarmos outros, nós podemos, por ficar acostumados, às vezes nos confundir e comparar Deus conosco. Só que Deus não é homem
que deu uma palavra e depois volta atrás, que fala uma coisa e não cumpre, que firma uma aliança e depois quebra. Deus não faz promessas e continua quebrando. Deus não mente. O pastor cita uma frase que no momento que nós mais mentimos é durante o louvor, né? Quantas frases nós falamos no louvor e não é vida prática no nosso dia a dia? Até quando nós vamos ficar proferindo palavras e frases e termos que nós não colocamos em prática na nossa vida cristã? Aqui, nesse versículo 23, fala que nós precisamos nos apegar com firmeza à esperança que nós professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É o nosso Deus. Ele é fiel. Mesmo que nós mintamos, Ele é fiel. Mesmo que nós vacilemos, Ele é fiel. Então é nessa fé que nós precisamos nos apegar e mantermos firmes nas promessas do Senhor. Firmes na nossa vida cristã, firmes na seara do Senhor. Que eu não faça parte daqueles ceifeiros que não quiseram colocar a mão no arado. Que eu faça parte, sim, dos poucos que pegam na obra do Senhor. Porque o trabalho na obra do Senhor não é vão. E aqui, o autor até fala que ele não é homem que minta, lá em Números 23, 19. Então, não é hora de nós afrouxarmos o pulso, vacilar na fé ou ceder às tentações. Não é hora para isso. O mundo está de mal a pior. E se alguma coisa melhorar, é porque tem algo errado, porque a Bíblia diz que vai piorar. E o mundo está de mal a pior. E qual vai ser a diferença? Vai ser a diferença que a igreja do Senhor vai fazer diante de tudo que nós estamos vendo e ainda há de vir. Qual é a diferença que eu e você vamos fazer nesse mundo? Qual é a diferença que as nossas próximas gerações vão fazer nesse mundo? Nossos privilégios são inúmeros. Nós precisamos nos apegar a esses privilégios. O terceiro privilégio que nós temos com o sacrifício vicário de Cristo é que nós temos que encorajar uns aos outros e buscar a comunhão entre nós. Aqui no versículo 24 fala: e consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Ao invés de ficarmos desanimados diante das questões de relacionamento dentro do corpo de Cristo, precisamos considerar e estimular uns aos outros. Estimular, considerar. A gente nunca sabe a tempestade que o outro está passando. Então a gente precisa ser mais gentil. A gente precisa ter mais consideração. A gente precisa estimular o outro. Estimular ao amor, a prática das boas obras. A nossa comunhão precisa ter razão para fazer as boas obras. E não nós fazemos uma boa obra para termos a comunhão. Todo o corpo de Cristo ajustado, entronizado, ele vai fazer o bem ao mundo que está ao teu redor, à comunidade que cerca. Agora, se não há comunhão, como fazer? Como faremos? Aqui tem uma frase de... Eu não sei falar muito inglês, né, gente? É Kistemacher. Ele fala que o amor é comunal. O amor é comunal. Sabe o que significa? Nós não praticamos o amor sozinhos. Não tem como você praticar o amor sozinho. Comunal tem que ter 2 ou mais pessoas. Tem que ser dentro da maioria. Ninguém pratica o amor sozinho.
Então, se nós não encorajarmos uns aos outros, se nós não estivermos juntos como igreja, nós não vamos conseguir praticar o amor que Deus nos pede, que Deus nos manda. É mandamento. Nosso amor, né, a atitude de amor se estende a Deus e aos vizinhos. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus sobre todas as coisas se eu não me importo com o meu irmão, se eu não olho com um olhar de compaixão para o próximo. Não existe essa possibilidade. A própria Bíblia nos fala isso. Em Romanos 13:8, Paulo chama o mandamento de amar uns aos outros como débito contínuo. Vamos abrir? Romanos 13:18. Perdão, 13:8. 13:8. Amém? Romanos 13:8, Paulo fala: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Nós temos o privilégio de encorajarmos uns aos outros e buscarmos sempre a comunhão. John Wesley, ele repetia a frase de um amigo que dizia o seguinte: a Bíblia nada conhece acerca de uma religião solitária. Você pode mergulhar nas páginas da Bíblia, estudar dia após dia as leis que estão nas Sagradas Escrituras. Você só vai conseguir colocar isso em prática em comunhão. Você não consegue sozinho viver o Evangelho sozinho. Ninguém consegue. Ninguém consegue viver o Evangelho sozinho. E aqui, no versículo 25 do texto em questão, de Hebreus, no versículo 25, capítulo 10, fala o seguinte: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós devemos buscar a comunhão sempre, a todo instante, a todo momento. E que desafio nós estamos tendo nesses tempos de pandemia, de buscarmos e mantermos essa comunhão. A igreja é um corpo, é um rebanho, é uma família. Nós não podemos viver isolados. Não podemos viver desigrejados. Tem um autor, Hidalgo Campos, é um autor congregacional muito reconhecido no meio cristão. Esse escritor, ele fez algumas revistas, ele escreveu um livro com o nome de Desigrejados, que já está aí, nem sei qual é a edição mais, de tanto que tem sido vendido. E a gente tem, a ECB tem as revistas de escola bíblica, que a gente ainda não conseguiu comprar também, porque sempre esgota. Né? E antes de começar a pandemia, eu até conversei com o presbítero Lúcio sobre a gente usar. Ele falou assim: Grazi, isso não é o nosso. Não lembro qual foi a palavra. Não é o nosso cenário, tipo assim, não é nossa vibe aqui. Pasmem. Durante a pandemia, nós descobrimos que temos muitos desigrejados. Nós não podemos ser desigrejados. Nós pertencemos uns aos outros. E gostem vocês ou não, nos pertencemos.
E se alguém não gosta, tem algo errado é contigo. Porque nós nos pertencemos como família de Cristo, como corpo de Cristo. Como nós vamos servir sem congregar? Como serviremos a Deus sem congregar? Como serviremos a Deus sem pessoas para servir? Nesse tempo de pandemia, onde muitos se relacionam por WhatsApp, ai de alguns, se não fosse o WhatsApp, pessoas morreriam, pessoas nasceriam e ninguém saberia. Porque os relacionamentos estão cada vez mais frios. O fato de estarmos em distanciamento social não quer dizer que nós precisamos estar distantes totalmente dos nossos irmãos, porque apesar de a tecnologia ser ainda uma coisa difícil para muitos, ela está aí, a gente vai ter que usar. Ela surgiu muito mais aflorada na pandemia e muitos tiveram que ceder para não deixar de se relacionar. Então, quando eu preciso e quero, eu uso a tecnologia para me achegar, para saber como o fulano está, para saber se alguém está precisando de alguma coisa, para fazer uma oração, para mandar uma mensagem de encorajamento, de fé, de esperança. Quantas utilidades a tecnologia nos dá? E a gente está perdendo tempo com o quê? Com futilidades? Nós podemos ser transparentes e não invisíveis. Então, como nós vamos poder amar, exortar uns aos outros sem essa convivência? A Bíblia nos dá várias direções de convivência. Para quê? Para cada um ficar na nossa casa, na sua casa. Distanciamento não é desaparecimento. Não é isso. Nem as nossas autoridades estão dizendo isso. Mas tem muito membro usando a desculpa da pandemia para desaparecer. Não apenas distanciar. Que nós possamos ser transparentes e não invisíveis. Que nós possamos cumprir o distanciamento sem desaparecer. Sem desaparecer da vida dos nossos irmãos. Sem desaparecer da presença de Deus. Sem desaparecer da comunhão dos santos. O culto público é uma necessidade cristã. Se eu não estou sentindo essa necessidade, eu preciso avaliar se eu sou realmente cristão. A comunhão, na palavra de Deus, sempre foi considerada um dos principais meios pelos quais se manifesta a graça. Não é o único, sim, não é. Mas é um dos principais meios de Deus manifestar a sua graça. É no meio da comunhão. O Novo Testamento não oferece nenhum apoio à ideia de cristãos isolados. Não existe base bíblica para isso. Hernandes Dias Lopes disse que a comunhão estreita e regular é uma absoluta necessidade para o encorajamento de valores cristãos. Que eu e você não permitamos, que nós não possamos permitir que nos afastemos. Que eu e você não deixemos que os nossos filhos se afastem. Se é que eles têm uma chance, é ouvindo a palavra de Deus. Nós precisamos ser transparentes e não invisíveis. Aproveitarmos todo o privilégio que nós temos de continuar encorajando uns aos outros e praticarmos a comunhão. Se alguém diz
que não congrega alegando que não está bem, pode ser fraqueza. E quem congrega, e quem diz que não congrega alegando que está tudo bem, pode ser soberbo. De qualquer forma, eles precisam de ajuda. Então eu e você precisamos estender a mão a pessoas invisíveis e desaparecidas. Porque se é que o Senhor tem algo para dizer à sua igreja, Ele vai falar no meio do seu corpo, da sua comunhão. E dificilmente um crente fica encorajado solitário. Dificilmente ele vai estar encorajado sozinho. E que o Senhor nos livre, né, de nos sentirmos autossuficientes, tanto dele como também dos nossos irmãos e da nossa comunhão. Que isso é estabelecido pela palavra de Deus. É Ele que instituiu a igreja. E é assim que nós vamos ficar até que Ele volte. Amém? Graças a Deus. Eu queria aproveitar esse momento aqui e louvar a Deus pela vida das mães da nossa igreja, principalmente das mães que não permitam, que não estão permitindo que os seus filhos se tornem invisíveis no meio cristão, né? E eu gostaria que as mães viessem aqui à frente, mantendo o distanciamento, é lógico, de máscara, mas eu gostaria que as mães viessem aqui à frente, para que nós possamos receber a oração do pastor e dos pais e filhos. Enquanto as mães vêm até aqui à frente, o pastor vai orar e os pais e filhos aqui presentes vão estender as mãos para as mães, abençoando todas as mães aqui presentes, para que elas possam ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Dá espaço aí. Estenda sua mão para cá, vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, bendito é teu nome, gloriosa é a tua presença. Nós queremos, ó Deus, render graças, abençoar essas irmãs, essas mães. Continua abençoando, guardando, quebrando toda e qualquer fúria do inferno contra a vida das minhas irmãs. Abençoa, Deus, para que elas sejam, Senhor, boas esposas, boas mães, para que elas sejam referência na sua casa, na rua onde mora, no bairro, na cidade e na sociedade. Pai bendito, Pai santo, Deus de poder e autoridade, assim nós louvamos e bendizemos o teu eterno nome, na beleza da tua santidade. Em nome de Cristo, amém e amém. Graças a Deus. Bom, nossas mamães receberam um presente das meninas que fizeram um mural ali pra gente, né? A Kelly e a Débora fizeram um mural lindo para as mamães e no final do culto elas vão poder levar. Tá. Então, semana que vem elas vão poder receber os porta-retratos aqui que a gente fez com muito carinho. Viu? Então, na semana que vem, todas as mamães vão receber, que elas vão preparar ali o mural em forma de porta-retrato para que cada mamãe receba, tá? Em nome de Jesus. Obrigada, meninas. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, amanhã nós temos uma reunião aqui com a nova diretoria da igreja, né? Junto com os oficiais, para a gente passar algumas diretrizes, né? Como a gente vai trabalhar na igreja nesse período de pós-pandemia.